Bem? Bom, o tema da nossa aula de arte hoje é o teatro, certo, pessoal? Nós vamos conhecer um pouquinho sobre a importância de um grande dramaturgo, ou seja, escritor de peças teatrais, muito famoso, muito conhecido, que é William Shakespeare, né? Com certeza vocês já ouviram falar de William Shakespeare e também já ouviram falar, né, de alguma de suas obras teatrais, obras dramáticas, como, por exemplo, Romeu e Julieta ou Hamlet, Sonho de uma Noite de Verão. Então, nós vamos conhecer um pouquinho o universo deste grande dramaturgo, né? Que foi muito importante no período do Renascimento, porém ele tem uma importância até os dias de hoje. Então, vamos começar aqui com O Mundo é um Palco. Primeiramente, assim, abrindo, né, esse capítulo, a discussão que nós temos para essa aula sobre teatro, né, nós vemos aqui uma imagem, né, de um grande teatro, né, e nós vemos ali as pessoas aglomeradas assistindo, muitas pessoas, um palco, né, e com certeza uma apresentação que está acontecendo. Este formato de palco, pessoal, é o Teatro Globe, que é uma réplica do teatro original lá da época do tempo do Shakespeare. Então, o Shakespeare inventou esse estilo do Teatro Globe, que é um teatro redondo, certo? E que ficava a céu aberto, ou seja, ele tem toda essa estrutura aqui, né? Mas na época ele era aberto, né? Lá em 1580, por aí, que foi a época que Shakespeare viveu, né? Essa ideia do Teatro Globo, então, era para atrair as pessoas de diferentes classes sociais, aquelas pessoas que não tinham contato com a arte, com a cultura, né? Com as produções artísticas da época. Então, dessa forma, né? O teatro amplo, aberto, grande, né? Num formato que as pessoas pudessem visualizar muito bem as apresentações, né? Era algo muito interessante e que conseguia então dar muito valor, né? Conseguia proporcionar uma grandeza ao espetáculo. Então, nós temos aqui em destaque uma frase aqui ao lado. O mundo todo é um palco e todos os homens e mulheres são meros atores. Eles entram e saem de cena e cada um no seu tempo representa diversos papéis. Essa ideia falando sobre o teatro também, né, nos faz pensar no nosso dia a dia, né? Enquanto as pessoas existem com métodos de vida diferente, formas de pensar diferente, como as pessoas fazem as coisas, né, de maneiras diferentes, a mesma coisa é feita de formas diferentes por várias pessoas. Então, é interessante observar isso, né? Que a gente consegue olhar para dentro do ponto de vista da arte, do teatro, olhando para a realidade, né? Para o papel que cada ser humano, cada homem, cada mulher representa, né? Então, dentro da sociedade, como, né? Se no teatro nós interpretamos a vida real, de alguma forma, né? No nosso dia a dia, nós temos que dar conta da nossa vida real, seguindo o nosso papel, ou seja, aquilo que nós viemos, né? Para fazer e temos que fazer. Bem, então, para começar, já tem dois questionamentos aqui. O primeiro é, você já conhecia essa frase destacada aqui na imagem acima? Bom, então tem mais uma que vocês vão ouvir agora, tá? E que nós precisamos refletir sobre essas frases. Já ouviram essa aqui, pessoal? Nem tudo que reluz é ouro. E há mais coisas no céu e na terra. Horácio, do que sonha a tua filosofia. Já ouviram essas frases? Se não ouviram, vocês já vão saber de quem é a autoria. Como você entende essas frases? Vocês concordam com alguma? Nem tudo que reluz é ouro. O que quer dizer isso, pessoal? Nem tudo, né, que tá brilhante, nem tudo que as pessoas falam, né, é verdade. É mais ou menos nesse sentido aí. Né? Nem tudo que é tão bonito, tão perfeito, né, é tão bom. Mais ou menos nesse ponto de vista aí. Essa frase, lógico, né, cada pessoa vai interpretar da sua maneira, mas é mais ou menos falando assim de que para as pessoas não se iludirem, né, que nem tudo que reluz é ouro. Você pode estar iludido com algo que parece ouro, parece diamante, mas é uma bijuteria. Então, mais no sentido, né, de sentimentos também pode ser isso, no sentido de você
quando você conhece alguma pessoa e você vê que não é bem aquilo que, né, as pessoas falaram, enfim. Então, há várias interpretações. E há mais coisas no céu e na terra do que sonha a tua filosofia. O que seria isso? Né? Que existem muita coisa que a gente ainda não sabe, que nós ainda não descobrimos. É muito grande o conhecimento, é muito grande a percepção pessoal de cada um acerca de tudo que existe entre o céu e a terra, ou seja, né, essa dimensão de tantas coisas a serem estudadas, a serem pesquisadas, a serem descobertas mesmo. Vamos lá, pessoal, para avançar aqui na aula de hoje, os objetivos são, então, descobrir quem foi William Shakespeare, né, que é o gênio aí da Renascença e um dos maiores dramaturgos do mundo. Lembrando que dramaturgo é a pessoa que escreve peças teatrais, pessoal, textos teatrais, e também quem dirige, né? Quem toma conta, então, dessa parte, dessa área do teatro. E hoje nós também vamos fazer uma pesquisa sobre Hamlet e um dos seus personagens mais famosos, certo? Vamos lá, pessoal, na página 20 ali, ó. Bom, vamos falar um pouco sobre este grande destaque de hoje. Então, William Shakespeare, né? Lembram dessas frases que a gente acabou de ver aqui atrás, né? Que eu falei para vocês, nem tudo que reluz é ouro e entre o céu e a terra lá há muito mais coisas do que só boa filosofia. Então, as frases que nós lemos agora foram escritas há mais de 400 anos pelo dramaturgo inglês William Shakespeare. Ele nasceu em 1564 e faleceu em 1616. Ele foi um dos principais artistas do Renascimento. Então, sua importância e popularidade são tão grandes que até hoje, né, no nosso cotidiano, no dia a dia, muitas pessoas citam as falas dos seus personagens, mesmo sem ter lido ou assistido às suas peças, né, porque foi repercutindo com o tempo, né, essas falas, esse gestual aí do Shakespeare, e até hoje as pessoas, né, nem sabem às vezes de quem são as frases, mas estão comentando, estão falando. Bom, Shakespeare nasceu lá na cidadezinha de Stratford-upon-Avon, tá, pessoal? E escreveu cerca de 40 textos teatrais, entre comédias, tragédias, peças históricas e fantásticas. Shakespeare foi pai de 3 filhos, chamados Susana, Judith e Hamnet. Ele também trabalhou como ator e sócio de uma importante companhia teatral da época, tá? E de uma casa de espetáculos em Londres, né? Os primeiros aí, digamos assim, as primeiras casas de espetáculos, né, que foram surgindo, né? O famoso Teatro Globe, que quer dizer globo em inglês, que é esse formato que eu estava explicando para vocês, que surgiu a céu aberto, né, que tinha um formato meio arredondado, de globo mesmo, e que tinha a intenção de acolher, né, de trazer pessoas para apreciar os espetáculos das mais diferentes classes sociais. Então, o enfoque era trazer as pessoas que não tinham condições. Bom, mas apesar do Shakespeare ele ser tão conhecido e estudado, ninguém sabe ao certo como era o rosto, né, deste homem. Ninguém sabe bem exatamente como era. Existem suposições. Então, nós temos aqui em destaque, né, essas imagens, tentando, então, decifrar como era a aparência do Shakespeare, né? Então, aqui nós temos uma gravura, essa do lado esquerdo, uma gravura que nós temos ali, em branco e preto, né? Que data lá de 1800, 1850 aproximadamente, e está no Museu de Londres, né? Ela foi feita aí pelo William Martin. Então, essa gravura é um possível retrato lá do Shakespeare, que ilustrou a capa do primeiro volume das suas obras, né? Que foi publicado aí em 1623, certo? Foi mais ou menos, né, essa ideia aqui que eles desenharam, entenderam que seria o rosto do Shakespeare. Bom, aqui ao lado tem uma estátua em homenagem a Shakespeare na igreja lá da Santíssima Trindade, né, na cidadezinha onde ele nasceu, e também foi batizado, e é o local onde o seu corpo está enterrado, né? Então, tem essa estátua aqui representando, né, um monumento funerário de William Shakespeare.
certo? Esta peça representa aí ao século XVII. Bom, vamos avançando aqui, pessoal. Lá na página 21, vocês vão ver aqui duas imagens, né? Uma que representa, então, digamos, um retrato, né, de Shakespeare. Ó, estudiosos acreditam que esta pintura, atribuída a John Taylor, reproduz o rosto de Shakespeare. Ela foi nomeada como Retrato de Chandos, pois pertenceu ao Duque de Chandos. Então, essa é uma possível, né, ideia de como seria o rosto de Shakespeare. Mas, como falei para vocês, não se sabe ao certo, são suposições. Esse quadro pertenceu, então, a este Duque, né, de Chandos e ficou chamado como Retrato de Chandos, mas supõe-se que seria o retrato de William Shakespeare. Aqui embaixo, na próxima imagem, em 2015, um historiador inglês causou polêmica, então, ao defender que esta curiosa gravura aqui, que está em destaque, né, presente lá num livro de 1597, um livro de botânica, retratava Shakespeare com fidelidade. Então, as pessoas não gostaram muito de ver Shakespeare, né, dessa forma, talvez nessa imagem representado com mais leveza em meio ali às plantas, enfim. Algumas pessoas não gostaram e acabou então causando polêmicas. Bem, se há dúvidas sobre a aparência de Shakespeare, não há dúvidas sobre a sua genialidade. Isso nós todos sabemos. Então, é verdade que esse autor ele raramente criava enredos originais. O que quer dizer isso? Ele raramente criava coisas autorais que ele mesmo fazia. Mas então como que ele produzia tanto? Ele buscava seus temas em obras já conhecidas daquela época que ele viveu, né? Mas sempre com um olhar bem diferente sobre eles. Então isso acabava resultando em peças, né? Com personagens que retratavam o espírito daquela época do Renascimento, né? E ao agir de acordo, então, com seus valores individuais. O Shakespeare, pessoal, foi uma pessoa que fazia diversas releituras de obras. Ele trazia a influência daquilo que ele lia, daquilo que ele conheceu para o seu trabalho. Ele não era uma pessoa que criava, então, esses enredos originais. Ele ia se apropriando daquilo que já existia de obra teatral e assim ele dava continuidade e produzia as suas obras. Isso é bem interessante no trabalho de Shakespeare. Isso não quer dizer que ele não era um autor original ou alguém que de repente copiava obras de arte, né, obras de teatro. Não, ele apenas tinha esse olhar super diferente sobre aquilo que ele conhecia e transformava a partir do seu olhar, das suas experiências e das suas vivências. Então, a maioria dos estudiosos vai reconhecer o Shakespeare, né, como um dos autores mais importantes de todos os tempos. Então, nós vemos aí um destaque, né, quando nós falamos em teatro, em obras teatrais, Shakespeare é este representante aí, tá, do período aí do século 16. Vamos lá, pessoal. Na página 22. Bom, um príncipe muito famoso. O que quer dizer isso, né? Uma das citações mais conhecidas de Shakespeare é ser ou não ser, eis a questão. Essa frase, essa citação é do Shakespeare também. Então, esse questionamento sobre o sentido da vida é feito pelo príncipe Hamlet, da Dinamarca, tá? Numa peça que leva o mesmo nome do personagem, que é essa peça que falei para vocês que está entre uma das mais famosas, que é Hamlet. Então, nessa tragédia, né, ela é uma tragédia, né, não é comédia, não é para rir, é algo que acontece em cenas de assassinato, enfim, coisas mais pesadas. Então, nessa tragédia aí, ela em 5 atos, o pai de Hamlet, ele é assassinado pelo irmão, Cláudio, que se casa rapidamente com a viúva, Gertrudes, e toma o trono. Então, o rei morto, ele surge como um fantasma lá para o Hamlet, pedindo vingança, e o príncipe passa a se fingir de louco como um plano para vingar a morte do pai. Bom, a proposta é a seguinte: que tal estudar um pouco mais sobre essa obra aqui, pessoal?
Afinal, Hamlet é uma das peças mais encenadas do mundo. Então, há várias adaptações que você pode consultar, pode pesquisar, inclusive em quadrinhos, como a indicada a seguir. Daí tem uma indicação aqui, tá? De um livro bem interessante. Então, aqui nós temos nessa imagem o príncipe Hamlet e a sua mãe Gertrudes diante do fantasma do rei. É uma pintura do suíço Fuseli, de 1741, que ele nasceu, faleceu em 1825. Então, uma pintura aí da época, né, do Renascimento, após o Renascimento ali. Bom, a sugestão, né, de leitura está aqui, o Sr. William Shakespeare, teatro. Mas vocês podem fazer uma pesquisa sobre a obra de Hamlet, que é uma das mais famosas, né? Essa que se destaca bastante dentro de todo o repertório, né? Das criações que William Shakespeare fez, produziu em vida. Então, vocês vão dar uma pesquisada agora durante a aula sobre Hamlet e vão mandar um áudio falando sobre, ou se quiser pode mandar escrito o que você entendeu dessa peça, né? O que você conseguiu identificar, quais elementos são importantes ali. Bom, surpresas de Hamlet, né? Então, a peça Hamlet, ela é repleta de curiosidades. O Hamlet, ele é um personagem extremamente inteligente, mas o seu nome, que tem origem nórdica, né? Quer dizer tolo. Ou aquele esperto que finge ser bobinho, ser tolo. Então, um dos filhos de Shakespeare, né? Quando morreu ainda criança, né, chamava-se Hamnet, e o nome que tem essa mesma origem aí, né, parecida com o nome da peça. Então, outro elemento bem interessante é que em Hamlet, o Shakespeare apresenta uma peça dentro de outra peça, o que configura o uso da chamada metalinguagem. O que é metalinguagem? Na apostila vocês vão ver ali no dicionário, pessoal. Metalinguagem é quando um artista em sua obra ele faz referência à própria linguagem artística. Então, nas artes visuais, por exemplo, a metalinguagem acontece quando o pintor se retrata pintando. Então, nós já vimos isso, certo? Quando ele está colocando a própria vida em destaque, em cena. Mais ou menos isso, nesse pensamento aí. Então, ele colocou a história, mais ou menos, né, da vida dele ali dentro, para retratar, então, esse personagem, essa peça. Então, por isso que a gente fala uma peça dentro da peça. Então, ao saber que uma trupe de atores passava por sua cidade, Hamlet decide contratá-los para interpretar uma peça. Aí, ao conversar com eles, o príncipe se comporta como um diretor teatral, dando dicas como estas, né? Falem essas falas como eu as pronunciei, língua ágil, bem claro, se é para berrar as palavras, como fazem tantos de nossos atores, eu chamo pregoeiro, público para dizer minhas frases. Ajusta o gesto à palavra ao gesto, com cuidado de não perder a simplicidade natural. Então, ali é William Shakespeare falando, né? Ele dando ali várias orientações, dicas, né? Se comportando, logicamente, ele como um diretor teatral. Então, ele está dizendo a forma como se deve apresentar no teatro, né? Manter a simplicidade, a naturalidade, não perder o gesto nem as palavras, né? Manter essa sincronia. O que é um pregoeiro? Aquele que apregoa, que anuncia, né? Que faz propaganda de algo. Então, no teatro, nós vemos aquela ênfase, né? Aquela pessoa que está passando uma imagem, uma mensagem com bastante fôlego, ali, com bastante empolgação, né? Então, isso também tem que acontecer de uma forma rápida, mas não pode perder a simplicidade, muito menos a naturalidade da expressão e do gesto. Então, ao criar aí essa cena de metalinguagem, o Shakespeare aproveitava para criticar vários aspectos do teatro da sua época, como o mundo exagerado, né, de atuar de alguns atores. Bom, encenada especialmente lá para o seu tio Cláudio e a sua mãe Gertrudes, a peça chamada por Hamlet, ironicamente de A Ratoeira, e apresenta um trama de assassinato. Então, com isso, Hamlet pretendia testar a reação de Cláudio. E caso ele fosse o assassino de seu pai, muito provavelmente iria se perturbar com a peça. E assim cairia na armadilha como um ratinho, ou seja, estaria assumindo
a culpa. Então, vocês vão conhecer mais sobre Hamlet hoje através dessa pesquisa, tá? E nós temos mais uma atividade aqui, pessoal, que é uma troca de ideias, é responder as questões propostas, né? Então, como você interpreta esse conselho dado por Hamlet a seus atores, né? Seria um conselho válido atualmente? Tá falando desse conselho aqui, ó, né? Que eu acabei de explicar para vocês. Então, vocês vão responder ali. Você acredita que o teatro tem o poder de revelar segredos, como pensava Hamlet? Se na vida real alguém apresentasse uma peça a um criminoso, como ele fez? Né? Seria capaz de desmascará-lo? Então, essas questões estão lá na página 23, no Troca de Ideias. Vocês vão poder estar respondendo durante a aula, tá, pessoal? Tudo isso é durante a aula. De que outras maneiras o teatro pode tocar as pessoas? É possível aprender coisas novas ou até mudar de opinião sobre algo por causa de alguma peça? Sim, pessoal, sempre você vai aprendendo, você vai vendo, observando, você vai já criando um novo repertório de ideias e conhecimento, então é possível sim, certo? Então respondam essas 3 questões a partir também da leitura da apostila. Lembrando, pessoal, que sempre nas aulas vocês vão utilizar a apostila para ter essa base de conhecimento, né? Para ter o texto como alicerce. Bom, por último aqui, vocês vão fazer então essa atividade, a primeira pesquisa lá sobre Hamlet, e depois vocês têm uma pesquisa que vocês podem me entregar na próxima semana, sobre a vida e obra, né, de William Shakespeare, vai destacar suas principais obras teatrais e compreendendo então a importância desse artista para a dramaturgia, o teatro no Renascimento e até os dias de hoje, certo, pessoal? Então, vamos lá, porque hoje nós temos bastante coisa para fazer, certo? Um abraço para vocês e bons estudos!